Fala, meu povo, aqui é a Luísa, o Gui, Coa, e a gente acabou de comprar essa belezura que vocês estão vendo aqui atrás. E no vídeo de hoje a gente separou as perguntinhas mais recebidas lá no Instagram. Se você não nos segue, vou deixar o arroba aqui, segue a gente lá, pra responder com mais detalhes, mais profundidade. A primeira e mais recebida foi: quanto nós pagamos nele? A gente pagou $25 mil, está pagando ainda, é um financiamento familiar. Esse carro foi comprado pela minha mãe e pelo meu padrasto, acho que faz uns 6 anos. Meu padrasto estava olhando no Facebook Marketplace, tava a caminhonete com uma quilometragem baixa, tava com o camper junto. Eu não lembro na época quanto que ele pagou, mas saiu $25 mil pra gente. A gente aproveitou essa super oportunidade, esse privilégio que a gente teve pra não deixar passar esse carrinho. Segunda pergunta: como é a importação, documentação pra trazer pro Brasil depois da viagem? A ideia não é levar para o Brasil. A gente não sabe necessariamente o que iria precisar, se seria um container ou só colocar pela parte de fora do navio, não sabemos, a gente não foi a fundo nisso, mas a ideia principal é não ir para o Brasil, ficar aqui nos Estados Unidos, esse truck camper, para fazer a nossa base móvel, digamos assim. A gente não tá nos Estados Unidos fazendo uma viagem, esse é o jeito que a gente vive. Hoje, enquanto a gente grava esse vídeo, a gente tem um aluguel de 1 ano em Salt Lake City, no Utah, capital do Utah, e a gente tá usando o carro pra viagem de fim de semana, de férias. E outro ponto legal de falar pra galera que tá chegando é que o Gui tem a residência dos Estados Unidos, tem o Green Card, que demorou 9 anos pra sair, e eu comecei meu processo agora. A gente não tem planos de voltar pro Brasil pelos próximos 7 anos até tirar a cidadania. Então o carro não vai pra lá, muito provavelmente. Terceira pergunta: qual seria o carro pra usar o truck camper? Pois ele é mais pesado que um carro convencional, certo? Certo. Esse modelo em específico, ele é o Lance 1121, então ele é um dos maiores da categoria. Ele foi feito, esse modelo desse camper, para um carro dually, que eles chamam, que é o que tem os 2 eixos na parte de trás, justamente porque é um truck camper mais pesado, né? Porém, o proprietário, quando comprou isso lá em 2006, ele tinha essa caminhonete, ele acabou utilizando essa caminhonete, que é uma F350 Super Duty, com a cabine estendida. Desde 2006, a caminhonete não quebrou, não partiu. Tá com um sobrepeso. Só um pouquinho. Também eu não quis trocar, né? Porque para trocar teria mais um outro custo de trocar o veículo, vender esse, botar mais dinheiro em cima. A filosofia é: a gente tá fazendo tudo para melhorar este veículo, para estar seguro na estrada. As rodas foram alteradas para um modelo de roda que carregue muito mais pesos que o normal, então a gente tem uma sobra com esse jogo de rodas, e tá fazendo algumas alterações com algumas barras de suspensão embaixo, colocando umas mais grossas para sustentar principalmente a passagem de um caminhão e cria esse vácuo e acaba empurrando um pouco o carro, por mais que já tenha um sistema que o antigo proprietário colocou, mas a gente hoje vê que tem opções melhores no mercado para facilitar, para melhorar ainda mais esse jogo com o vento do veículo. Próxima pergunta, então. Olá, em outubro aluguei um RV da Cruise America, que é uma empresa de aluguel de motorhomes aqui dos Estados Unidos. A gente, inclusive, já viajou com o carro deles. Penso em fazer exatamente o que vocês fizeram. Me passem dicas de onde posso comprar um camper com picape como vocês. Como o Gui pontuou ali rapidinho, o padrasto e a mãe dele compraram esse aqui no Facebook Marketplace. É muito comum aqui nos Estados Unidos as pessoas divulgarem, anunciarem lá, como no Brasil a gente usa ali o LX, por exemplo. É muito legal você tá sempre vendo diariamente, porque tem sempre novos anúncios lá. O padrasto do Gui, ele é viciado no Facebook Marketplace, ele entra todo dia. Tem o Marketplace, que como a Lu tá falando, tem o Craigslist, tem o eBay, tem vários outros lugares pra comprar, né? Principalmente. E tem as especializadas. Isso, e tem as especializadas. Uma loja específica que vende essas casas sobre roda, compra direto com eles e às vezes faz até o financiamento com eles, que é o que eles fizeram agora no segundo motorhome que eles compraram. Mas vale sempre fazer pesquisa, né? Por exemplo, quando o meu padrasto e minha mãe compraram esse carro com o camper, 1 ano e meio depois eles tiveram que fazer uma reforma porque tava com infiltração na janela, na parte da frente. Acabaram gastando quase uns $10 mil a mais pra restaurar ele e melhorar, né? Fora toda a restauração que eles fizeram dentro. Tem que colocar na balança
balança se vale a pena comprar algo mais antigo, de um marketplace que é o de um outro proprietário, só que talvez tu vai ter que colocar mais tempo e recursos pra melhorar ele. Também foi uma discussão que eu tive em direct com uma pessoa, uma troca, né, não uma discussão, que ela falou que ela tá buscando um desse e ela nunca achou por esse preço nos Estados Unidos. Então vale você ponderar isso, que se você tá buscando um carro junto com um camper já todo bonitinho, já todo novo, é claro que vai ser mais caro, você nunca vai achar por esse valor. Meu padrasto acabou pintando a caminhonete tava com uma mancha na pintura original, fez alguns ajustes, algumas melhorias. Por que ele optou por comprar esse camper também foi porque o carro tá com uma quilometragem baixa, ele veio com menos de 100 mil quilômetros. Carros a diesel aqui, principalmente nessa categoria Ford 350, eles são carros que rodam, se tu manter uma manutenção em dia, vão rodar até 300 mil milhas. Tem um bom chão aí pra percorrer, então se fosse se arredondar e tudo mais, um preço desse 25 mil, sim, mas o que eles gastaram antes e todas as reformas, vai estar aí na casa de uns 40, 50 mil. E agora a última pergunta foi: como vocês fazem pra deixar o Koa sozinho na camper quando vocês vão em lugares sem ele? Não foi a principal motivação pra gente comprar um truck camper, é claro que não, essa motivação era nossa já, mas também o fato de a gente ter o Koa, a gente acabou querendo buscar uma forma de poder acampar, de poder viajar, que ele ficasse seguro dentro quando a gente saísse, seja para fazer uma trilha que ele não pode ir ou ir no parque nacional, porque a gente começou a sentir na prática esses desafios viajando com ele nesse primeiro ano que a gente tá aqui. Às vezes eu brinco com o Gui que é mais fácil ter uma criança que tu pode ir com ela tem autonomia, do que um cachorro que tá há 9 anos com a gente e ele não evolui, é a mesma dependência de sempre. A gente já sentiu nesses primeiros momentos com o camper essa diferença de às vezes a gente chegar no parque nacional, tipo lá no Saguaro, e no centro de visitantes tirar uma dúvida e ele ficar no camper, diferente do carro que ele ficava latindo e vendo todo mundo em volta e aloprando. Eu trouxe bastante isso no Instagram e aí surgiu essa dúvida, né, de como a gente faz pra deixar ele sozinho. Quando tá um clima mais agradável, é tranquilo porque o camper é bem ventilado, ele tem bastante janelas e aberturas. A gente não deixou e não vai deixar, obviamente, ele dentro quando tiver nevando sem nenhum aquecimento ou tiver muito calor, mas a gente vai fazer algumas melhorias nesse sentido. Com o calor ele é mais fácil, né? Por exemplo, se a gente pegar um local que tem energia elétrica, a gente consegue colocar plugado e deixar o ar-condicionado ligado. Agora, com o frio, que é um pouco assim, por exemplo, ontem, o nosso aquecedor ele falhou com a gente na primeira noite, então a gente vai ter que entender como que vai ser o sistema de aquecimento, mas no frio, bem provavelmente que a gente não vai deixar ele sozinho dentro do camper. Quando tiver mais quente, sim, porque o ar-condicionado é muito mais simples de manter ligado e tudo mais. E aí a gente não vai estar fazendo wild camp igual aqui, sem nenhum hookup, sem nenhuma energia, nem nada. A gente sempre vai deixar ele quando tiver acesso à energia. E uma outra coisa que a gente quer fazer também é comprar as câmeras pra poder fazer esse acompanhamento dele dentro do camper quando a gente não tiver, via aplicativo, caso ele lata, e tem um microfone que você consegue falar com ele pra pedir pra ele ficar quieto. Dentre outras 1001 melhorias que a gente busca fazer para ter uma autonomia melhor na estrada, né? Tem bateria aí pra gente comprar, as câmeras, como a Lu falou. Aos poucos a gente vai conseguindo construir essa autonomia de uma casa móvel que a gente sempre sonhou, assim. É isso, meu povo, essas foram as primeiras dúvidas que vocês nos mandaram lá no Instagram. Se você não nos segue lá, nos acompanhe, lá a gente posta mais em tempo real. Se você tiver mais qualquer dúvida em relação aos nossos planos futuros, ao truck camper em si, coisas mais técnicas, coisas relacionadas aos Estados Unidos, a vida na estrada aqui, é só deixar aqui embaixo que a gente vai respondendo vocês. Se você também não tá inscrito no canal, também aproveita e se inscreve. A gente tá retomando a produção de conteúdo aqui depois de um tempinho que a gente ficou parados, e a gente tá animado pra ter um lugar pra aprofundar com vocês esses temas que a gente gosta tanto de falar e de viver. Ficou assistindo até agora, a gente tem uma enorme gratidão e vai ter mais vídeos pra vocês acompanharem aí nas próximas semanas. Até!